Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida. O dia 2 de novembro é lembrado no Brasil como o Dia de Finados, uma criação da Igreja Católica que reza pelos mortos neste dia. Entretanto, os cristãos evangélicos não celebram o Dia de Finados ou Dia dos Mortos, pois o próprio Senhor Jesus Cristo afirma que já passamos da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. A nossa celebração deve ser da vida e não da morte. O Espírito Santo que habita em nós é, por excelência, o Espírito de vida. A Bíblia nos diz que, por causa do pecado, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. De certa forma, não há nada de errado em se lembrar de um ente querido que deixou muita saudade. Porém, não é certo orar ou rezar por mortos, pois a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ou seja, depois que morreu, não tem mais o que fazer. Não adianta orar, não adianta rezar, não adianta jejuar, porque todos nós passaremos pelo juízo. Depois de morto, não há o que fazer. A parábola de Rico e Lázaro, ela nos deixa bem claro, né, que quem morreu não volta, quem está do lado do paraíso não passa para o lado ruim, quem está do lado ruim não passa para o lado do paraíso. Isso está lá na parábola do Rico e Lázaro. Portanto, orar ou rezar pelos mortos não irá alterar em nada o seu curso ou destino. As pessoas devem se entregarem a Cristo enquanto estão vivas. Assim, o crente salvo em Cristo tem a esperança de que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que vos habita. Romanos 8, versículo 11. As pessoas que morrem salvas continuam vivas para Deus? De acordo com as Escrituras, devemos orar pelas pessoas enquanto estão vivas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Pois a Bíblia diz que Davi orou por seu primeiro filho com Betseba. Enquanto estava vivo, após seu filho morrer, ele se levantou da oração e foi se alimentar na certeza que um dia se encontraria com seu filho na eternidade. 2 Samuel capítulo 11, versículo 18 ao 23. A atitude de Davi foi mal interpretada pelas pessoas em sua volta. Pelas pessoas em sua volta. Pelas pessoas em sua volta. Que julgaram este ato de Davi como desrespeito para com a criança morta e questionaram a ele dizendo que é isto que fizestes
Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que ele morreu, tu levaste e comeste pão. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21. Porém, Davi lhes respondeu, dizendo: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. 2 Samuel 12, 22, 23. 2 Samuel, capítulo 12, 22 ao 23. Jesus Cristo afirmou que nosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32. Pois os que partem salvos desta vida não morrem, permanecem vivos para Deus. Por isso que ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O apóstolo Paulo também nos revela a esperança que os crentes salvos possuem de se encontrar com seus entes queridos e pessoas que morreram salvas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é o Espírito de vida. O Espírito Santo é sempre revelado nas Escrituras como o Espírito de vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Salmo 104, 30. A palavra de Deus declara que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, versículo 4. O fôlego de vida que temos foi dada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é, por excelência, o Espírito de vida. O profeta Ezequiel, ele nos revela como o Espírito Santo operou a ressurreição no vale de ossos secos, dizendo: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenará, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Ezequiel 37, versículo 9 ao 10. O Espírito Santo é o Espírito de vida. O apóstolo Paulo afirmou que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, versículo 6. Nós celebramos a vida que Deus nos deu através de Jesus Cristo e do Espírito de vida que habita em nós. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Para a conclusão e reflexão, o Espírito de vida convida a todos para terem vida eterna, gratuita, dizendo: o Espírito é a noiva, e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água viva. Apocalipse 22, 17. Nós não celebramos o dia dos mortos, e sim o dia dos vivos, pois a palavra de Deus diz: os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos falar notória a tua verdade. Isaías capítulo 38, versículo 19. Que Deus abençoe a todos.